Muito boa tarde, internautas da JMV TV. Estamos aqui ao vivo para, novamente, uma entrevista com os candidatos a prefeito lá de hoje. Vamos entrevistar o candidato a prefeito de Rio dos Cedros, Ideraldo José Gianpiccolo, da coligação Muda Rio dos Cedros, composta pelos partidos PMDB e PPS. Vai estar aqui sendo sabatinado pelos jornalistas, o Evandro Lois, diretor do Jornal do Médio Vale da JMV TV, e também da Neila Daronco. Queremos agradecer a presença do Ideraldo José Gianpiccolo aqui nessa bancada. Inicialmente, Neila Daronco, boa tarde. Boa tarde, Salmos, e boa tarde aos nossos internautas que nos acompanham em mais uma entrevista aqui da JMV TV, hoje com os candidatos de Rio dos Cedros, apresentando suas propostas, e nosso intuito, então, colaborar aí com a decisão do voto no dia 7 de outubro para os eleitores de Rio dos Cedros. Lembrando que são 6 blocos, cada bloco 10 minutos que o candidato irá interagir logicamente, também com o internauta. Evandro Lois, boa tarde. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, internautas. Queremos agradecer ao candidato Ideraldo Gianpiccolo, popularmente conhecido por Dodo, lá do PMDB de Rio dos Cedros, que veio aqui contribuir para este momento democrático que é as eleições 2012. Também cumprimento a nossa jornalista Neila Daronco, que comigo e com o Salmos estará realizando esta sabatina. Dodo, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde Salmos, boa tarde Neila, boa tarde Evandro, boa tarde aos internautas da JMV TV que nos acompanham nessa tarde. É um prazer muito grande estar aqui nesse veículo que consegue ter esse alcance extraordinário no mundo todo. É um prazer muito grande a gente poder trazer às pessoas as ideias, as propostas que pretendemos colocar em prática a partir do ano que vem, se a eleição der certo em Rio dos Cedros. Bom, inicialmente, quem é Ideraldo José Gianpiccolo, o Dodo? Então, conhecido como Dodo, eu nasci em Rio dos Cedros, tenho 53 anos de idade, sou casado com Mirna Maria Itner Gianpiccolo, tenho 2 filhos, o Gabriel de 19 e o Matheus de 15 anos. Estudei em Timbó, no antigo colégio Leoberto Leal, depois cursei o curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal de Santa Catarina. Logo em seguida, cursei mestrado em Administração, Gestão de Novos Negócios pela FURB. Trabalhei aproximadamente 15 anos no Banco do Brasil, em várias cidades de Santa Catarina, até 1996, quando então, aderindo a um plano de demissão voluntária, a partir para um empreendimento próprio, juntamente com a minha esposa, em Rio dos Cedros, onde nós montamos um comércio de farmácia, e depois que acabou se estendendo para Timbó e também em outros ramos de atividade. Hoje eu trabalho basicamente na administração das empresas da família e tenho como hobby, vamos dizer assim, viajar, como o Evandro gosta também muito, né? A gente procura nos tempos livres ou no tempo livre que a gente tem conhecer novos lugares, que é muito importante até para a cultura. Evandro Lois. Salmos, a gente gostaria de perguntar para o Ideraldo um pouquinho sobre a história política dele. A gente sabe que você tem uma tradição dentro do PMDB de Rio dos Cedros, uma atuação política muito intensa, já foi prefeito. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua história política. A minha história política ela é recente, ela começou a partir da eleição de 2000 do governador Luiz Henrique, quando o nosso então líder no nosso município do PMDB, Valmor Lenz, o Valmorzinho, me convidou para que eu me integrasse na campanha do ex-governador. E a partir daí eu comecei a participar das reuniões, tomei gosto pela coisa, como se diz, comecei a ter também espaços dentro do partido para poder colocar as minhas ideias e opiniões, e a coisa foi crescendo. A partir daí, com o surgimento das secretarias regionais, as SDRs, e que na época
Rio dos Cedros pertencia à SDR de Blumenau. Eu fui indicado pela Associação Comercial e Industrial, a CINV, aqui de Timbó, como representante do setor do comércio e da indústria de Rio dos Cedros na SDR. Então, aí eu comecei a ter mais contatos com essas questões políticas, com questões mais partidárias também, e principalmente com questões político-administrativas, tanto dos municípios como do governo do estado. E eu percebi que eu tinha algumas coisas, existiam algumas situações que eu percebia que podiam ser diferentes, que podiam ser colocadas de uma forma mais objetiva, dentro de uma visão também empresarial que eu já desenvolvia. Eu percebia que dando uma contribuição ou enfoque talvez um pouco mais empresarial na administração pública, as coisas poderiam ser um pouco diferentes. Aí eu coloquei o meu nome à disposição em 2004 para o partido, onde nós tivemos ali uma escolha de candidatos em Rio dos Cedros. O meu nome acabou sendo escolhido para candidato a prefeito, onde eu concorri pela primeira vez a um cargo eletivo e fui eleito prefeito de Rio dos Cedros em 2004, onde exerci o mandato até 2008. A partir daí, concorremos novamente à prefeitura na reeleição, não tivemos sucesso. E agora, recentemente, com as novas eleições, também por decisão pessoal, evidentemente, mas com o apoio de todo o partido, dos companheiros e dos amigos que nos cercam, fui escolhido novamente como candidato para concorrer à Prefeitura de Rio dos Cedros, agora nas eleições do próximo 7 de outubro. Então, a minha vida política, ela basicamente se desenvolveu aqui na região. Os conhecimentos que a gente tem são basicamente municipais, com algum veio estadual via SDR, onde a gente também teve alguma experiência bem interessante, principalmente com relação à captação de recursos na esfera estadual. Candidato Dodo, seria tão interessante nós fazermos uma retrospectiva do seu primeiro mandato como prefeito de Rio dos Cedros. Que conquistas foram realizadas naquele período dentro da administração pública de Rio dos Cedros sob o seu comando? A administração que nós fizemos durante os 4 anos de 2005 a 2008, dentro da Prefeitura de Rio dos Cedros, ela se caracterizou basicamente por uma reestruturação da máquina administrativa da Prefeitura. Nós fizemos tivemos um esforço muito grande, ou desempenhamos um esforço muito grande para organizar as questões legais da Prefeitura. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura ela tinha uma estrutura administrativa que ela não estava de acordo com a legislação para se captar recursos ou para mesmo poder participar de programas governamentais, principalmente na esfera federal. Então, apesar de nós termos feito várias obras importantes, obras físicas, pontes, estradas, o asfalto que liga o centro a São José, temos investido também bastante na questão da segurança pública, com a criação dos bombeiros comunitários, com a ampliação também dos postos de policiais, mas eu costumo destacar como obra principal da nossa administração foi a questão da organização interna da Prefeitura, onde nós fizemos o plano diretor do município, onde nós criamos a Secretaria da Saúde do município, a Secretaria da Educação e reestruturamos todos os outros setores dentro de uma estrutura compatível com a realidade do município. Então nós tivemos aí uma economia muito grande e uma eficiência também muito grande a partir daí nos atendimentos e principalmente na prestação de serviço para a comunidade. Eu vejo que essa parte de organização interna muitas vezes não aparece para o grande público, mas ela é fundamental para que a Prefeitura possa ter as condições necessárias para se habilitar a buscar recursos e também para poder desenvolver todos os programas que ela pretende fazer. Candidato, nós sabemos que na política existe um dinamismo, nunca é fácil agradar a todos, e o PMDB com certeza
deve ter aprendido com a derrota na reeleição. Que lições se pode ter tirado daquela época e o que fazer agora, digamos, em termos de partido, para que se possa ganhar as eleições? Evidentemente que em qualquer eleição a gente tira lições positivas e negativas, e das administrações também, de qualquer forma, você tem, depois de um mandato, você faz uma análise criteriosa do que deu certo, do que não deu certo e o que pode e o que não pode ser repetido. Evidente que muitas coisas boas elas estão ainda trazendo retorno para a nossa comunidade ainda hoje, e outras coisas que não deram certo, com certeza, se nós tivermos a oportunidade de voltar na prefeitura, essas coisas elas vão ser repensadas. Mas eu acredito que a experiência, né, de ter vivenciado uma administração que foi, de certa forma, muito complicada, especialmente porque nós administramos o município durante aquele ano que houve aquela grande tragédia em toda a região, trouxe, né, pessoalmente uma experiência que poucas pessoas puderam acumular durante algum mandato, alguma gestão. Então eu vejo que hoje eu estou muito mais preparado para poder administrar o município, né, até porque todas as questões que se apresentaram naquele momento e nos momentos seguintes, elas foram muito sérias e que a gente felizmente conseguiu levar a bom termo, tanto que ao final do mandato nós conseguimos entregar a prefeitura totalmente saneada, com recursos disponíveis, com as contas totalmente em dia e principalmente com as pessoas em segurança e também a cidade, não digo totalmente recuperada, mas pelo menos com os acessos e as principais barreiras e principais estragos que a enchente trouxe, nós conseguimos dar uma solução viável naquele momento. Então essas experiências elas são muito importantes, nós temos que trazer de volta toda aquela vivência que conseguimos acumular naquele tempo, para que uma futura gestão nós possamos então sim dar um passo à frente e fazer muito mais por Rio dos Cedros. Ok, nós vamos para o primeiro intervalo comercial e no segundo bloco vamos estar abordando aspectos gerais da cidade de Rio dos Cedros com o candidato Ideraldo José Jean Piccolo, candidato a prefeito lá de Rio dos Cedros. Intervalo comercial, voltando já já.